eu acreditei que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast, um lugar para a gente poder ser quem a gente realmente é. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu estou aqui conversando com a Vera Rodrigues. Muito bem-vinda, Vera. A Vera, ela é uma terapeuta com foco em psicologia positiva e vai contar um pouquinho aqui de quem é a Vera. Quem é a Vera, então? Bom dia. Bom dia. A Vera é uma esposa, uma mãe que foi descobrir que ama felicidade com o decorrer da história. Eu me apaixonei pela felicidade, pela psicologia positiva, depois da minha pós-graduação, que foi em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. E a partir daí eu percebi o quanto isso poderia fazer diferença na nossa vida, o quanto uma mudança de olhar, o quanto uma mudança de comportamento, de hábito, poderia mudar tanto a nossa vida. E eu sou um exemplo prático, vivo, de que pequenas mudanças, como práticas da gratidão, resiliência, isso muda a nossa vida. Então, para mim é muito importante poder estar dividindo isso com os meus clientes e com as pessoas que estão ao meu redor. Me conta um pouquinho, Vera, você falou que você é um caso prático, né? Me conta um pouquinho dessa tua busca, de como que você iniciou nesse caminho da terapia, da psicologia positiva. Me conta um pouquinho de como que isso funcionou na sua vida, ao ponto de você se apaixonar tanto, né? E querer distribuir isso para o mundo. Como foi isso? Isso foi bem engraçado, né? Porque começou com uma história, com uma vivência mesmo, né? A minha sogra adoeceu e eu tinha uma loja, eu acabei vendendo a loja. Eu sempre fui apaixonada por gente, por pessoas. Eu venho de uma área de vendas, de marketing, mas eu me apaixonei, assim, eu sempre me apaixonei, amo pessoas. E aí a minha sogra adoeceu, eu comecei a ficar em casa, mas trabalhei a vida toda e comecei a estudar. Fiz terapia e fui me aprofundando. E veio a pós em neurociência. E aquilo foi tão encantador. Cada matéria, cada aula, cada disciplina, eu ia me apaixonando mais e quis me aprofundar. E diante da doença do Alzheimer dela, que coincidiu com o Alzheimer do meu pai, foi uma história uma fase difícil, né? Isso foi me dando uma força e uma vontade mesmo de entender melhor por que algumas pessoas passam por dificuldades e superam e vão em frente, e outras caem, adoecem, não têm vontade de se levantar da cama, entram em depressão, têm crise de ansiedade, e isso eu queria entender por quê. E eu fui percebendo que realmente o nosso pensamento muda muito, porque sentimento a gente não muda. Mas o pensamento a gente consegue mudar. E o pensamento, muitas vezes, ele é traidor. Ele não está te falando o que realmente é. Na verdade, existe até uma frase que fala que a nossa mente mente, né? Estou com isso na cabeça agora. Exato, porque você não pode acreditar em tudo que você pensa. Então, o que você pode fazer é tentar pensar em coisas boas para você acreditar, mas não deixar teu pensamento te levar. E aí, quando você fala isso, me vem aqui um pensamento, porque eu também sou uma estudante, né? Eu adoro entender como que funciona a nossa mente. Há muitos anos eu pratico isso, mas nem por isso, nem por ter as ferramentas, é fácil, às vezes, a gente aplicar na gente mesmo, né? Então, qual que seria, assim, você falou muito de passou por isso, né? De você entender o que estava acontecendo por que umas pessoas passam de uma forma pelo mesmo desafio, né, que outras, e tem comportamentos diferentes, e óbvio, eu acredito que sim, o sentimento vai levar a isso. Só que mesmo tendo as ferramentas, não é tão fácil assim você aplicar em si mesmo. Não é isso? Por isso que entra o papel de um terapeuta, seria assim? Sim, e por que algumas pessoas passam, outras não, e por que esse pensamento muda? Porque existem práticas. Por exemplo, comigo, o que começou a fazer muita diferença, e que eu pratico até hoje, é a gratidão.
Então, eu pratico gratidão como... Sabe quando você vai na academia fortalecer um músculo? É a mesma coisa. Então, eu pratico a gratidão porque ela é uma base muito forte para a felicidade e para tudo. E aí, essa prática que eu iniciei foi anotando 3 coisas de que eu era grata. Porque naquele momento em que você está pensando... Você fazia isso diariamente? Diariamente. Naquele momento em que você para pensar nas 3 coisas pelo que você é grata daquele dia, a sua mente já vai direcionar para aquilo que foi bom. Porque o normal é a gente ficar pensando no ruim, no mais difícil, no quanto eu sofri e não no quanto foi bom. Tanto que se você viaja e acontece alguma coisa errada, você chega falando disso. Nossa, o almoço estava horrível aquele dia. E você não vai ficar falando, nossa, mas o mar estava lindo, mas o café da manhã era legal. E isso é natural. Então, nós temos que trabalhar isso. Tá. E tem assim, um mito, eu acredito que seja um mito, né? Ou então uma lenda, não sei, de que a psicologia positiva dá uma maquiada nos nossos desafios. E eu não acredito nisso, tá? Eu vivo isso, né? Mas existe sim uma linha de que a gente vai ser uma poliana, né? Muitas vezes eu fui chamada de poliana só por querer olhar o lado mais brilhante da coisa. E isso não quer dizer que mesmo que, e aí você me corrige se eu estiver errada, isso não quer dizer que a gente escolher olhar o lado mais bonito, o lado mais brilhante, não quer dizer que a gente não está vendo o lado ruim, o lado do desafio. A gente só prefere olhar para um outro lado. Me ajuda aqui nessa construção, por favor. Porque o desafio ele vai existir a qualquer momento. Todos os dias a gente vai levantar da cama e vai ter um desafio. A forma como a gente vai encarar esse desafio vem com a ajuda da psicologia positiva para você focar naquilo que realmente pode te ajudar a resolver aquele desafio. É isso? É isso, você precisa fortalecer isso em você, porque você tem a escolha. O desafio ele vai existir. E a psicologia positiva, a ciência da felicidade, ela não quer dizer que tudo vai ser lindo, porque você tem todos os sentimentos. Então, você vai sentir, você vai ter momentos tristes, momentos desafiadores, e isso naturalmente vai acontecer. Só que você sabendo lidar com eles, você vai ter uma condução mais fácil e mais leve para chegar lá. Então, você escolhe como você quer decidir naquele momento. E você tendo esse autoconhecimento, de saber que, puxa vida, nesse momento, respira e encontra uma solução. É assim que você vai encontrar. Porque quando você tem atitudes e emoções positivas, você se sente mais forte. Isso é comprovado cientificamente. Inclusive, foi bom você falar isso, né? Porque durante muito tempo existiu esse embate, né? De que o sentimento, as emoções são uma coisa e o corpo físico é uma outra coisa. Mas a gente sabe hoje que uma coisa interfere na outra, tanto que já tem aí até algumas pesquisas científicas falando sobre os benefícios da meditação, os benefícios dos exercícios da gratidão, né? Então a gente entende que hoje está tudo unificado. Nós somos vários corpos dentro de um só. Isso. E o corpo físico é só mais um deles, né? Sendo assim, eu queria que você me falasse qual que foi ou qual que é o teu principal desafio hoje quando você faz um atendimento, né? Quando você tem ali uma pessoa que você vai atender e assim, quando elas chegam para você buscando uma solução diferente, uma visão diferente para aquele desafio que ela tá enfrentando, quais são os teus desafios que você encontra na hora de um atendimento ou na grande maioria do teu dia a dia? Porque você, sendo terapeuta, você é uma profissional liberal, você é uma empreendedora, uma profissional liberal. Me conta um pouquinho dos teus desafios e como que você faz para lidar com eles, porque já que você é uma especialista, né? Me fala um pouquinho assim puxa, eu também tenho os meus desafios, apesar de trabalhar com felicidade, apesar de trabalhar com ciência positiva, da psicologia positiva, eu também tenho desafios. Me conta um pouquinho disso, de como que você encara eles. Os desafios, eles são diários e são para todos, né? É aquela história, você escolhe naquele momento o que aconteceu. Por exemplo, esta semana eu fui fazer um lanche e fui bater no mix, aquilo explodiu no meu rosto, na minha roupa, na minha casa, na minha cozinha inteira.
E por um momento eu olhei e comecei a rir. Eu falei, gente, olha o que aconteceu. E aí até a minha filha falou, posta isso, porque isso está muito engraçado. Porque eu comecei a rir. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Por onde eu começo a limpar? Né? É uma bobagem, mas não é isso. uma bobagem, porque olha que engraçado, né? É uma situação que, num primeiro momento, eu vou falar por mim, num primeiro momento, por mim e por todos os exemplos que eu tive até hoje, né? A tua primeira reação é de gritar e xingar e falar meia dúzia de palavrões e falar, né? E olhar. Mas isso é uma coisa que você fala assim, isso é a prática. Eu acho que quando você fala sobre a prática de você fortalecer de você fortalecer o músculo da gratidão, do pensamento positivo, é exatamente isso. É nos pequenos detalhes da vida, que isso é pequeno se a gente for parar para pensar. Mas imagina se fosse, de repente, um acidente de carro, né, que é uma coisa grave, mas se você não consegue lidar com uma situação tão pequena quanto uma explosão de um mixer, de um liquidificador, de espalhar as coisas, de uma sujeira que você pode limpar, como que você vai trabalhar para ter um controle emocional para uma situação realmente de perigo, né? Uma situação realmente que pode te afetar muito. Então, é exatamente isso. É trabalhar as pequenas coisinhas. É como na academia mesmo, né? Isso. A gente vai começando com um pezinho pelo menos de 10, aí depois você vai colocar mais 10 e não sei o que. Não dá para você ir direto para um peso de 70, 80 quilos. Você não tem força para isso. Foi bom você ter falado dessa questão da prática, do diário, né? A constância. Eu lembrei você falou dessa questão de respirar, eu lembrei de uma situação, uma vez eu estava numa praia, numa viagem que eu fiz, eu estava lá na Croácia e era uma praia totalmente diferente, era toda cheia de pedra e tinha muito ouriço. Sabe aqueles ouriços? Estava cheio, porque dava para ver, né? A água muito, muito transparente, e eu entrei em pânico, porque eu queria muito entrar na água, mas eu estava vendo aqueles ouriços horríveis lá para mim. Eu não tinha um sapato especial, né? E eu estava com eu conheci um casal que meio que me adotou lá. E a moça, eu lembro que falou, não, Roberta, só respira. Ela falou isso para mim. Respira e flutua. Na hora que eu fiz isso, eu consegui entrar no mar, passei pela parte mais que eu tinha que pisar, né? Então, eu simplesmente deitei, respirei, relaxei e fui conseguir nadar no lugar onde eu queria ir. E essa parte de você realmente respirar, soltar e se entregar, né? Ela faz parte desse treino que a gente faz durante o dia, né? Então, todos os dias, acho que o que você trouxe aqui de mais importante foi essa questão de parece que é tão bobo por ser simples, mas acho que a diferença é que é simples e é possível, é o básico que funciona, é o respirar, né? A gente esquece de respirar. Agora eu estou falando aqui um monte sem respirar. Mas é sobre isso mesmo. Vera, me fala uma coisa, você acabou de fazer uma transição de carreira, né? Você está aí há alguns anos, acho que 3 anos, 4 anos, você falou? Uns 6 anos. Uns 6 anos, perdão. Você já está há uns 6 anos estudando, se formando, se profissionalizando como terapeuta, né? E aí você mesmo falou no nosso bate-papo aqui informal que você é uma estudante, porque, claro, você não vai parar de estudar uma coisa que você ama. Me fala um pouquinho sobre o que você enxerga, né, dessa tua transição. Quais foram os teus aprendizados que você teve? Porque você saiu de uma carreira onde você me falou que veio totalmente do comercial, do marketing, ali você era vendedora nata, e hoje você está como terapeuta enxergando de um outro lugar. Me fala quais foram os teus melhores aprendizados, né? Quais foram as práticas que te trouxeram, fala assim, não, eu consigo empreender, porque antes eu entendo que você era CLT. Fui CLT e depois eu tive uma loja. Então você foi comerciante Fui também. Então você passou por CLT, comerciante, e hoje você é uma profissional liberal. Exato. Né? Qual foi o teu maior aprendizado nessa tua trajetória? Eu acredito que esses desafios, eles acabam fortalecendo muito a gente, né? Então, você todos os dias tem e você fala, não, eu vou passar por ele. E eles são realmente
eu não gosto da palavra difícil, mas eles são, muitos deles, difíceis, né? E foram inúmeros, né? Porque hoje eu trabalho no escritório em casa. Quem trabalha em casa sabe que o trabalho é uma loucura. Você tem casa, você tem cachorro. Até então, há pouco tempo, tinha filhos, tinha a minha sogra. Enfim, tive um processo de ter tudo em casa. Agora, hoje, eu trabalho sozinha. Meu marido tem o trabalho dele na loja dele. Mas, assim, hoje eu consigo até direcionar um pouquinho, mas até então foi uma loucura, porque você trabalhar em casa é realmente desafiador, né? E o fato de você trabalhar por conta aí, né, empreender, financeiramente também é difícil, né? Você precisa ser firme ali, estar se especializando e é incrível, porque você tem que se especializar no seu assunto e você precisa entender um pouquinho da internet, né? De finanças. Eu vou começar a aprender mais ainda agora, né? Na semana que vem eu já começo, então eu acredito que isso tudo é muito desafiador para a gente. Porque quando você é empreendedor, é diferente de você já foi comerciante, né? Então você tinha ali um local físico, você tinha provavelmente os seus funcionários, cada um fazia uma função, e por mais que você tivesse que gerenciar o teu próprio negócio, é muito diferente de gerenciar a tua própria carreira, né? Como empreendedor. Você falou aqui dos desafios de trabalhar em casa, sim. Todo mundo que trabalha em casa sabe que é muito desafiante, porque você tem que ter uma disciplina, e a disciplina também é um músculo, né? Então você precisa ali estar sempre trabalhando, porque cansa, o músculo também cansa. Da mesma forma como você não consegue correr uma maratona e fazer uma aula de dança no mesmo dia, você também não consegue manter a tua disciplina para fazer tudo que você se planejou no dia, se você não se planejar direito. Então, muitas falhas no planejamento acontecem por isso. A gente acha que só por ter um tempo cronológico ali, de que dá para fazer, dá para colocar na agenda. Só que a gente esquece que tem o nosso lado emocional, que é onde entra a terapeuta Vera, não é isso? A autocompaixão ajuda muito. Nossa, isso eu vou te falar que eu passei por isso. Às vezes eu ainda passo, ainda é um desafio, porque trabalhando com planejamento, né, eu acho que sempre vai dar jeito de colocar uma coisinha a mais ali no meu dia. E essa parte da autocompaixão, de se olhar e tirar o chicotinho da minha própria mão, né? A gente precisa tirar o nosso chicotinho, principalmente nós mulheres, que, como você bem falou, quando você se apresentou, você é mãe, você é esposa, você tem todos os papéis que você pode ter, você tem ali para viver. E aí a gente acaba colocando um pouquinho o chicotinho de que a gente tem que ser perfeita, né? De que a gente tem que fazer tudo. Dar conta de tudo. Exatamente. Vera, me fala agora, a gente está se encaminhando aqui para o final, me fala agora o que você indicaria, né? Qual, assim, uma forma prática, uma dica prática agora para quem está... E, aliás, quem está vendo a gente aqui e ainda não curtiu esse podcast, curte agora e já assina o canal para a gente poder crescer aqui e poder trazer mais pessoas legais como a Vera para conversar com a gente. Fala pra gente uma dica prática, eu gosto de pedir uma dica prática para as pessoas que vêm aqui. Dentro da tua área, o que você acredita que a pessoa pode parar agora, que está ouvindo a gente, e falar assim, peraí, eu posso fazer isso aqui que já vai me ajudar? O que você acha que poderia fazer? Eu acho que o que eu vou dar de sugestão é o que funcionou para mim, funciona até hoje. Para, respira e pensa em 3 coisas boas do seu dia de ontem. Ah, que legal! Nossa, até me arrepiei. Vou fazer isso agora, peraí. Faça isso. Funciona. Olha, tô até emocionada. Você fez sorrindo. E olha que eu vou te falar uma coisa. Ontem eu finalizei o meu dia não tão bem quanto eu gostaria, porque estava muito calor ontem, eu acabei fazendo muita coisa, coloquei muita coisa na minha agenda, fiz toda a minha agenda, no final do dia acabei ficando com uma dorzinha de cabeça, óbvio, né? E aí essa dor de cabeça, no final do dia, me impediu de fazer um outro compromisso. E aí eu falei, caramba, eu estava focada só nisso que aconteceu no final do dia, do que eu não fiz, sendo que eu fiz todas as outras coisas que acabei de lembrar,
né, de todas as outras coisas que foram muito boas, e olha que realmente funciona. Façam, respira, fecha os olhos e pense em 3 coisas que você foi grato pelo dia de ontem, né? 3 coisas, e foram 3 coisas tão teoricamente pequenas que são grandes demais. São grandes e muda a nossa visão. O sorriso no rosto, você já busca, sua mente já vai para outro caminho, né? É isso. Ai, que delícia. Vera, a Vera vai voltar aqui, a gente vai bater um outro papo depois, ela vai participar de uma roda de conversa e ela vai voltar aqui para trazer um pouquinho mais do trabalho dela, né? Como terapeuta, como cientista da felicidade. Ela falou que não é para usar isso, mas eu gosto desse termo porque, sim, uma cientista é aquela que procura formas novas de trazer algo para gente. Então, seja muito bem-vinda. A gente vai conversar de novo, mas por enquanto eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. E obrigada. Não esqueçam, curtam e compartilhem e comentem também, façam as perguntas. Vou deixar aqui as redes sociais da Vera e eu vou deixar aqui, aliás, eu quero que vocês deixem perguntas para a Vera poder responder depois no nosso próximo bate-papo. Certo? Muito obrigada. Obrigada, adorei, Vera. Obrigada, valeu. A gente tá indo, mas acabou, só que não é o final, hein? A gente volta.